Sejam todos bem-vindos ao canal da Almani Corretora de Seguros. E no vídeo de hoje, iremos falar de um assunto que está em evidência na atualidade. Cobertura para chuva de granizo no seguro alto. A seguradora paga os prejuízos? Imagine a cena. O barulho é desesperador. Você está em casa, ou pior, dirigindo, e de repente começa aquela chuva pesada. Mas não é só água. São aquelas pedras de granizo batendo direto no teto do seu veículo. Nesse momento, o coração aperta e a primeira dúvida que vem na cabeça é: e agora? O meu seguro alto cobre os danos causados por essas pedras ou eu vou ter que pagar o reparo do meu bolso? Se você passou por isso recentemente ou com medo das próximas tempestades, calma. Hoje vou te explicar exatamente como funciona a cobertura para fenômenos naturais, quando vale a pena acionar o sinistro e o que você precisa conferir na sua apólice agora mesmo para não ter surpresas desagradáveis. Fica comigo até o final, porque eu vou te dar uma dica de ouro sobre os vidros, que muita gente só descobre quando já é tarde demais. Antes de irmos direto ao ponto, já se inscreve aqui no canal da Almani Corretora de Seguros. Nosso objetivo aqui é proteger a sua conquista e garantir que você nunca fique na mão. Já deixa o seu like, se você também odeia essas surpresas do clima e se precisar de uma cotação personalizada para deixar o seu carro realmente seguro contra qualquer vendaval ou chuva de granizo. O link do nosso site oficial está aqui na descrição. Vale a pena conferir para dormir bem mais tranquilo. Afinal, o seguro cobre ou não cobre granizo? Entenda as entrelinhas. Essa é a pergunta de milhões de reais. Ou melhor, a pergunta que pode economizar muito dinheiro em reparos. Muita gente acredita que ao contratar um seguro alto, o carro está automaticamente protegido contra qualquer coisa que caia do céu. Mas a verdade é que o mercado de seguros trabalha com módulos e você precisa saber exatamente em qual deles a sua apólice se encaixa. A grande estrela aqui é a chamada cobertura compreensiva. Esse é o nome técnico para o que a gente conhece popularmente como seguro total. Se você contratou esse modelo, pode respirar fundo e relaxar. A cobertura para fenômenos naturais está por padrão inclusa. Isso significa que se uma tempestade de granizo atingir o seu veículo, a seguradora é obrigada a arcar com os danos na lataria, no teto e na estrutura do carro. Mas aqui vem o pulo do gato, que gera muitas dúvidas. Existe uma modalidade de seguro mais barata, focada apenas no roubo, furto e incêndio. Nesses casos, a cobertura é restrita. Se o granizo destruir o seu capô, mas o seu contrato não prevê danos climáticos ou desastres naturais, a seguradora tem o direito legal de negar o pagamento. Por isso, a primeira dica de ouro é: não olhe apenas o valor da parcela. Olhe o que está escrito nas condições gerais de sua apólice. Imagine a seguinte situação. Você mora em uma região que sofre com chuvas fortes e vendaval constantes. Se você opta por um seguro simplificado para economizar 20 ou 30 reais por mês, pode acabar com um prejuízo de 5 mil reais em martelinho de ouro para desamassar cada pequena marca que as pedras de gelo deixam. Na Almani Corretora, nós fazemos questão de analisar o perfil de cada cliente. Se você não tem garagem coberta ou vive em áreas de risco para enchentes e granizo, nós sempre vamos recomendar a proteção completa. E tem outro detalhe técnico importante. A cobertura para granizo não cobre apenas o conserto estético, ela protege a desvalorização do seu patrimônio. Um carro com o teto todo picado perde valor de revenda, porque passa a impressão de ser um veículo mal cuidado ou que sofreu danos estruturais graves. Ter o respaldo de um seguro que garanta o reparo original é o que separa uma conquista bem protegida de uma dor de cabeça eterna.
Portanto, o primeiro passo após esse vídeo é: abra o PDF de sua apólice ou ligue para a sua corretora. Procure pelo tópico de eventos da natureza. Se você ler as palavras granizo, furacão ou terremoto, você está do lado seguro da força. Se não o encontrar, talvez seja a hora de repensar se o seu automóvel está realmente protegido ou se você está contando com a sorte a cada vez que o céu escurece. O passo a passo definitivo para acionar o sinistro sem estresse. A tempestade passou, o céu abriu, mas o coração ainda está apertado, porque ao olhar para o carro, você viu aqueles furinhos ou amassados característicos no capô e no teto. O pânico é a primeira reação, mas agora é hora de agir com a cabeça fria. O processo de acionar um sinistro por danos climáticos não precisa ser um bicho de 7 cabeças, mas ele exige atenção a detalhes que podem acelerar ou travar a sua indenização. O primeiro passo, antes mesmo de ligar para qualquer pessoa, é a documentação visual. Muita gente limpa o carro ou tira as pedras de granizo de cima dele imediatamente. Não faça isso sem antes registrar. Pegue o seu celular e faça um vídeo circular do veículo mostrando o acúmulo de gelo e, principalmente, os danos aparentes. Tire fotos de perto dos amassados e também fotos que deixam o contexto da rua ou da sua garagem em evidência, porque isso é importante. Porque em eventos de desastres naturais, as seguradoras recebem uma avalanche de pedidos ao mesmo tempo. Ter provas claras de que o seu dano foi causado por aquela chuva específica agiliza o trabalho do perito e evita questionamentos sobre danos antigos que o carro já poderia ter. Com as fotos em mãos, o segundo passo é o contrato estratégico. Aqui eu preciso te dar um conselho de quem conhece o mercado. Não ligue direto para o 0800 da seguradora, sem antes falar com a sua corretora. Se você é cliente da Humani, o nosso papel é justamente esse: ser o seu braço direito. Quando você nos avisar primeiro, nós já analisaremos a sua apólice e verificaremos o valor da sua franquia e te orientaremos se realmente vale usar o seguro naquele momento. Às vezes o estrago é tão superficial que o custo do reparo fica abaixo da franquia e acionar o sinistro só faria você perder uma classe de bônus sem necessidade. Ter uma corretora de confiança ao seu lado é o que garante que você não vai tomar uma decisão financeira no calor da emoção. O terceiro passo é a vistoria técnica. A seguradora vai indicar uma oficina referenciada ou permitir que você leve na sua de confiança. Aqui vai uma dica de ouro em casos de granizo. Pergunte se a oficina trabalha com a técnica de martelinho de ouro. Muitas vezes, esse método resolve o problema sem precisar repintar o carro, mantendo a originalidade da pintura de fábrica, o que é vital para não desvalorizar o seu patrimônio. Se houver danos em vidros, como o para-brisa trincado, o processo costuma ser ainda mais rápido. Muitas vezes resolvido pela própria assistência 24 horas de vidros, que tem uma franquia à parte muito mais barata. Outro ponto que muita gente erra nisso é o prazo. Não deixe para avisar sobre o sinistro semanas depois. Assim que notar o dano causado pelas chuvas, faça a comunicação. A agilidade aqui é a sua aliada, especialmente porque, após grandes tempestades, as oficinas costumam ficar lotadas. Se você demorar a abrir o processo, pode acabar na fila de espera, por peças ou por mão de obra qualificada, por muito mais tempo do que o esperado. Lembre-se, o seguro alto serve para você ter paz, mas o processo funciona como uma engrenagem. Quanto antes você colocar ela para girar, com as informações corretas, mais rápido você terá a sua conquista impecável de novo na sua garagem. A dica de ouro dos vidros e como antecipar ao próximo vendaval. Lembra lá no início do vídeo, eu te prometi que ia te dar uma dica de ouro sobre os vidros do seu carro? Pois bem, esse é o momento.
Muita gente acha que o granizo é perigoso apenas para a lataria, mas o verdadeiro prejuízo imediato, aquele que impede de continuar dirigindo, costuma acontecer no para-brisa. Uma pedra de gelo maior, vinda de uma força de um vendaval, pode estralhaçar o vidro em segundos. E aqui está o segredo, que a maioria dos motoristas só descobre da pior forma. Você não precisa acionar o sinistro principal do seu seguro alto para trocar o vidro quebrado por chuva. Se a sua apólice tiver a cobertura adicional de vidros, você aciona a assistência 24 horas específica para esse item. O que isso muda na minha vida? Tudo! Primeiro, a franquia para trocar um para-brisa ou um vidro lateral é uma fração mínima do valor da franquia do casco. Seria a franquia do carro. Segundo, e talvez a mais importante, acionar a cobertura de vidros geralmente não faz você perder uma classe de bônus na renovação. É uma forma inteligente de proteger a sua conquista sem queimar o seu histórico de bom condutor. Na Humani Corretora, a gente sempre bate na tecla de que essa cobertura não é um gasto extra, é um investimento essencial, porque o custo de um vidro original de um carro moderno, cheio de sensores de chuva e câmeras, pode chegar a valores assustadores. Mas para além do seguro, vamos falar da prevenção real. Eu sei que nem todo mundo tem uma garagem coberta em casa ou no trabalho, e é aí que o perigo mora. Se o céu escureceu e o alerta de tempestade forte acendeu no seu celular, a primeira regra é evitar árvores. Pode parecer tentador se esconder debaixo de uma copa de uma árvore frondosa, mas o risco de um galho cair sobre o teto ou a estrutura do seu veículo devido ao vento é gigante. Além disso, você mora em áreas com históricos de enchente, o granizo é apenas o começo do problema. Uma dica prática para quem dorme com o carro na rua: existe no mercado as chamadas capa anti-granizo. Elas não são capas comuns de plástico, são acolchoadas, com uma camada de espuma que absorve o impacto das pedras. Vale a pena usar se você sabe que a sua região é uma rota frequente de desastres naturais. Pode dar um pouco de trabalho para colocar e tirar, mas proteger o seu automóvel de uma forma que nenhuma outra solução física faria. Por fim das contas, o seguro está lá quando o inevitável acontece, mas a sua proatividade é o que tira o risco de você ficar a pé enquanto seu carro está no reparo. Entender como essas coberturas funcionam e como se prevenir faz de você um motorista muito mais consciente. E você que está assistindo a esse vídeo e percebeu que a sua apólice atual está capenga, ou seja, não tem a proteção contra os danos climáticos ou essa cobertura de vidros que eu acabei de explicar, não espere a próxima chuva forte chegar para não se arrepender. Prevenção é a palavra de ordem quando o assunto é seguro. Sua conquista protegida em qualquer clima. Depois de tudo que conversamos hoje, eu tenho a certeza de que você não vai mais olhar para uma nuvem carregada da mesma forma. O grande segredo para lidar com imprevistos como chuva de granizo não é a sorte, mas sim o conhecimento e a preparação. Se você chegou até aqui, você já sabe muito mais do que a maioria dos motoristas. Você entende a diferença entre uma apólice básica e uma completa. Sabe exatamente o que documentar para garantir a aprovação do seu sinistro. E, principalmente, descobriu como a cobertura de vidros pode salvar o seu bolso de um prejuízo inesperado. O objetivo da Almani Corretora de Seguros sempre foi esse: transformar o segurez, aquela linguagem complicada dos contratos, em algo realmente fácil e que faça sentido para a sua vida. Afinal, o seu veículo não é apenas um monte de metal e borracha, ele é uma conquista, um facilitador da sua rotina e muitas vezes um meio de transporte da sua família. Proteger tudo isso contra desastres naturais, vendavais
ou qualquer outro dano climático não é um luxo, é uma decisão inteligente de quem valoriza o que conquistou com tanto esforço. Agora eu tenho um desafio para você. Não deixe esse conhecimento apenas na teoria. Assim que esse vídeo acabar, pegue o seu celular, abra o aplicativo do seu seguro ou procure o seu contrato e verifique se as palavras granizo e cobertura de vidros estão lá. Se você descobrir que está desprotegido ou se a sua renovação está chegando e você quer ter a segurança de ser atendido por quem realmente entende do assunto, faça uma visita ao nosso site. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Lá você pode pedir uma cotação personalizada e falar com os especialistas que vão lhe montar um plano que cabe no seu bolso e que, de fato, te deixe dormir tranquilo, independentemente da previsão do tempo. Se esse vídeo tirou as suas dúvidas e te trouxe clareza, não esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda muito o YouTube a entender que esse conteúdo é útil e deve chegar a mais pessoas que podem estar agora mesmo preocupadas com o próximo vendaval. E é claro, se inscreva no canal da Humani Corretora de Seguros. Toda semana trazemos dicas práticas para você economizar e proteger o seu patrimônio com inteligência. Ficou com alguma dúvida específica sobre o seu caso? Comenta aqui embaixo. Faço questão de ler e responder para a gente continuar essa conversa. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Dirija com cuidado. Fique atento aos sinais do céu e lembre-se, para qualquer tempestade, a Humani Corretora de Seguros é seu porto seguro. Um grande abraço e até o próximo vídeo.